por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Investidor em Foco. Hoje o assunto aqui são os fundos imobiliários. A gente já falou disso aqui no programa. Será que a indústria se recuperou? Além disso, tem vacina. Isso mesmo, chega mais que a gente te conta a reação dos mercados. Tem vacina e tem obra, Kleber. Olha só, os meus amigos voltaram. Olha, não vai acabar 2020 e a obra continua. Bom dia. Um abraço para seus colegas vizinhos aí, viu? Bom dia, eu tô aqui fazendo orações para Nossa Senhora dos Vizinhos de Apartamentos em Obras, né? Para ver se fica lindo, espero que fique maravilhoso e que termine de uma vez. A disputa é longa, o que é maior, né? As quarentenas ou a obra do teu vizinho? Para você ter uma ideia, a vacina no Reino Unido vai chegar na próxima quarta-feira. E a obra não vai ter terminado. Então, olha só. Você viu? Vamos falar de coisa boa então, né? Vamos. Que realmente o órgão regulatório britânico, conhecido como MHRA, né, disse que a vacina, que oferece até 95% de proteção contra a Covid-19, já é segura para adoção, né? Então as imunizações podem começar dentro de alguns dias, como você disse, né? Já na semana que vem, para pessoas em grupos prioritários, como idosos e os profissionais de saúde, né? Eles vão receber os primeiros estoques da vacina, a imunização em massa de todas as pessoas com mais de 50 anos, bem como pessoas mais jovens, com que eles chamam, né, de comorbidades, pode acontecer à medida que os estoques forem se tornando disponíveis ao longo do ano de 2021, né? A notícia veio em alguns meios de comunicação, né? A gente viu ali pela BBC News também, que anunciou aqui no Brasil. Acho que é uma notícia que, obviamente, é super relevante. A gente já tinha visto ontem a Pfizer e a Moderna entrarem com os pedidos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, para liberarem as suas vacinas. Isso ajudou muito os mercados ontem, né? Tanto que a gente viu as bolsas subirem na Europa, nos Estados Unidos. Isso ajudou aqui no Brasil também. Então, a notícia é super positiva e a gente torce para que realmente aconteça, né? Vamos torcer para que semana que vem o Reino Unido seja aí o primeiro país e dê o primeiro passo aí para que a gente comece essas vacinações. Verdade. E por aqui, hein, Kleber? A gente já tem alguma expectativa mais concreta? Tem pedidos de aprovação na Anvisa de alguns dos fabricantes e agora já vi que se trabalha com perspectivas de vacinação no início de 2021. É isso? Então, março é a previsão de início de vacinação aqui no Brasil, pelo menos é o que a gente vê ali sendo dito pelo Ministério da Saúde, né? E aí a gente tem até essa questão também já sendo apresentada de como vai ser a diferença em relação às faixas etárias, né? Aos grupos que vão ser vacinados primeiros, então idosos com 75 anos ou mais, profissionais de saúde e indígenas, né, vão ser os primeiros a serem vacinados contra a Covid-19, né, segundo o cronograma que foi apresentado na terça-feira pelo Ministério da Saúde. O governo federal ele prevê começar essa imunização no mês de março, não tem a perspectiva de vacinar toda a população até o fim de 2021, como a gente até já tinha comentado, né, até pelo tamanho da população brasileira, né, pela necessidade de ter uma quantidade de vacinas muito grandes. A gente ainda também precisa de confirmação se vai ser uma única dose, se vão ser 2 doses, para determinadas pessoas se vai precisar de 1 ou 2, se a vacina que vai ser aplicada vai ser de 1 ou 2 a necessidade, né? Tem tudo isso também ainda para se confirmar, mas pelo menos essa expectativa para o Brasil já foi desenhada ontem pelo Ministério da Saúde, que também é positivo, né? E aí o governo explicou também como foi definido esse plano inicial, né? Por que ela deve ocorrer em 4 fases dentro dos grupos prioritários, né? E a gente viu pelo menos um planejamento do Ministério da Saúde que já é muito importante, e a gente, quando olha para isso, olha com bons olhos, porque é algo extremamente necessário para que a gente não passe por novos problemas como a gente viu com tantos movimentos dentro do próprio Ministério da Saúde ao longo de 2020 e 2019, né?
Sim, precisa de um consenso, né, Kleber? Senão a vacina não vai sair. E é o que as pessoas menos querem nesse momento. E precisam também, né? Não, com certeza. Bom, falando ainda em impactos da crise do coronavírus nos mercados, os mercados atentos a essa questão da vacina, isso tem movimentado bolsas no mundo inteiro faz meses já, quando se começou a mostrar principalmente que os testes estavam funcionando, e o mercado também acompanha de perto, com muita expectativa, a negociação daquele pacote de estímulos nos Estados Unidos, que começou a ser discutido antes das eleições, que fala aí de estímulos em mais de 900 bilhões de dólares, e a gente vem falando disso há um tempo, virou uma novela de vai, não vai, ainda é uma expectativa, Kleber? A gente, antes das eleições, ouvia falar de valores para os democratas próximos a 2,3 trilhões, depois os republicanos falando em algo como 1,5 trilhão de dólares, e agora a gente ouve falar de 900 bilhões de dólares, que também é um valor muito alto, mas que também é bem recebido pelos mercados na forma como ele vai ser distribuído e na forma como ele vai ser aplicado pelo governo. O que foi positivo é que foi anunciada a volta das conversas pela presidente da Câmara dos Representantes, né, da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, junto com o Steven Mnuchin, que é o atual secretário do Tesouro ainda. A gente fala ainda porque depois da transição do governo, provavelmente quem vai ser, se tudo se confirmar, né, com o Joe Biden como presidente, ele colocando a Janet Yellen, pelo menos que foi o que ele confirmou ontem, como provável secretária do Tesouro, deve ter essa transição, mas Pelosi e Mnuchin voltaram a conversar sobre o pacote de estímulos, as negociações voltam à mesa no Congresso norte-americano e a gente pode ter um avanço ainda no mês de dezembro, o que seria muito bom para que a gente tenha um conforto da retomada de atividade norte-americana. Isso ajudou muito também os mercados a continuarem subindo aí no início do mês de dezembro. Principalmente com tantos alertas que o Fed vem fazendo, né, Kleber? Sim, com frequência, sim. Inclusive, da questão da instabilidade, da preocupação em relação à recuperação sem estímulos, o quanto isso é arriscado e tudo mais. Porque a avaliação do Fed, como a gente falou, né, ele disse, se tiver a vacina não é garantia de que a gente vai ter recuperação da economia, uma coisa não está ligada à outra. O pacote de estímulos ele é extremamente importante, sim, porque ele vai ajudar para que as empresas e as pessoas consigam passar por uma possível, vamos chamar entre aspas, aí, de uma entre-safra negativa de empresas talvez tendo que fazer restrições ou novos isolamentos por causa do aumento de casos que a gente tem nos Estados Unidos. As pessoas e as empresas podem ter que parar suas atividades, sim, em algumas regiões, e se isso acontecer, esses estímulos é que vão dar o caminho durante esse período até que as pessoas consigam voltar às suas atividades normais. Essa que é a dinâmica, né, para que a gente não tenha de novo uma paralisação tão grande como a gente teve, e aí, novamente, abrir um novo vale de desemprego, né, de empresas fechando, como a gente acompanhou ao longo de 2020. Então, falando da maior economia do mundo, obviamente é super importante que esse pacote ande, que a gente tenha ele sendo liberado o mais rápido possível. Verdade. Mas vai ter muita conversa ainda, viu? Porque já são meses e meses que estão tendo essas conversas. Isso aqui que não dá para cravar que vai sair esse ano ainda não. Vamos esperar ainda, até porque tem transição de governo, né? Pode ser que fique pro ano que vem, sim. Você estava falando aí, eu estava pensando aqui. Primeiro, não dá para cravar nada esse ano sobre assunto nenhum. E segundo, quantas novelas a gente teve em 2020? Ou melhor, vou me atualizar. Quantas séries que não tiveram final de temporada, né? A gente teve a continuação da série da guerra comercial, a série das vacinas, a série do pacote de estímulos dos Estados Unidos, hein? A gente tinha uma preocupação quando começou o podcast, né? Se a gente teria temas para todos os dias fazer uma gravação de um episódio. Né? E o que realmente não falta é material pra gente estar aqui, né? Nossa. E assim, é impressionante como a gente realmente tem um movimento. E eu tive um call hoje pela manhã com um gestor
faço questão até de colocar o nome dele aqui, Pedro Quaresma, né, que é da Itaú Asset, da parte de renda variável, que é um gestor excepcional, muito conhecido também no mercado, e ele falou uma frase que eu achei muito, muito interessante, que ele disse assim: nós temos que sempre fazer um exercício de humildade quando se trata de cenário macroeconômico para Brasil e também para cenário global hoje em dia, porque a todo momento as coisas mudam, a todo momento a gente tem que reavaliar o que tem acontecido, as coisas que estão acontecendo, porque isso ele falava para fazer sentido, né, com a frase, em relação à posição da carteira de ações, a posição de quais papéis ele posiciona, né, e qual o movimento que ele vai fazer nas compras e vendas dos ativos que ele vai colocar no fundo que ele gere. Então, interessante como isso faz todo sentido, né? Porque é isso que você falou, as mudanças são tantas e tão rápidas, tão dinâmicas, que a gente tem que fazer esse exercício mesmo para conseguir acompanhar tudo que está acontecendo, sem dúvida. A gente foi muito ingênuo, Kleber, lá atrás, de pensar que não ia ter assunto para falar aqui. Esperamos que tenham ouvintes também que queiram ouvir a gente, né? Porque assunto não falta, sem dúvida. É verdade. Bom, antes da gente chamar os nossos convidados de hoje, tem um assunto que é bem preocupante. A ANEEL anunciou bandeira vermelha nas contas de luz, ou seja, elas vão ficar mais caras. E algumas hidrelétricas, as principais, têm registrado baixa nos reservatórios. Isso já pode ser considerado um risco de apagão? Olha, esse risco existe, né? A decisão de voltar a acionar o mecanismo é consequência exatamente da piora do nível, né, dos reservatórios, né, e do que eles chamam de aumento de PLD, né, que é preço de liquidação das diferenças, né, um termo técnico ali exatamente do setor de energia, que alcançou seu teto em todos os submercados, né, como eles chamam, e as condições críticas dos reservatórios do sistema interligado fez com que fossem realmente apontadas as necessidades para essa mudança. Só que isso, aí o investidor fala, poxa, mas tá bom, o que isso impacta para mim, né? Impacta diretamente no aumento de custos, né? Isso vai ser repassado diretamente para o consumidor final, e ontem a gente viu um movimento onde a maioria dos economistas que são ligados a grandes instituições, né, tanto bancos quanto corretoras, casas de análise, revisaram as suas projeções de inflação tanto para 2020 quanto para 2021 e também para 2022 em alguns casos. Então, por exemplo, no nosso caso aqui do Itaú, a gente revisou a nossa projeção para ter uma ideia, de IPCA, que era de 3,90 para o final deste ano, que acaba agora, daqui a alguns dias, de 3,90 para 4,2%, já refletindo exatamente essa mudança. Tá? Para se ter ideia do tamanho do impacto que tem uma mudança como essa. Então, a gente depois tem automaticamente um acomodamento dessa mudança, isso pode acabar sendo diluído e o impacto ser até menor ao longo do ano de 2021, mas num primeiro momento o impacto pode ser muito forte, então foi relevante sim, o investidor pode sentir isso, as pessoas, na verdade, não só o investidor, todas as pessoas podem sentir isso logo no primeiro momento. Cai direto no bolso, né, Kleber? Vai direto no bolso, que eu acho que é o que mais importa para quem ouve a gente aqui. A questão do apagão, sem dúvida nenhuma, também aí é uma questão mais técnica, mas com certeza deve estar dentro das preocupações das análises que eles estão fazendo lá, sim. Até pelo que a gente viu recentemente lá no norte, né? É verdade. O quanto o sistema ainda tem deficiência, né? Sem dúvida. Vamos lá, gente. A gente vai falar sobre fundos imobiliários. Lá no mês de junho, nós trouxemos aqui no podcast um panorama do setor. Era o auge das restrições no funcionamento do comércio, do fechamento de muito escritório físico, que levou seus funcionários a trabalharem das suas casas, e também as construtoras que ficaram um tempo sem poder operar por causa dessas restrições que foram impostas. Agora, 6 meses depois, como será que está essa indústria? A gente vai falar um pouco aqui sobre isso. E para fazer as honras da casa para a nossa convidada maravilhosa, eu vou convidar o Fred Tavares, que já é aqui nosso prata da casa, que está toda hora aqui no podcast trazendo informações de mercado dos gestores e dos fundos. Fred, como você está? Bem-vindo. Olá, gente, bom dia. Espero que vocês estejam bem, tudo bem? Como é que estão? Tudo legal? Tudo bem, ótimo. Fred. Bom receber você de volta aqui. Que bom, gente. Fred, legal.
Deixa só eu te falar fazer uma confidência, que assim, a gente fica aqui fazendo questão de que você venha toda hora, de que você venha para apresentar as pessoas e faça tudo isso, mas na verdade a gente tem um interesse, porque você dá audiência pro podcast. Então, como aqui é tudo muito transparente, eu queria te dizer que a gente tem, além de gostar de você, esse interesse aí por trás, porque você sempre dá audiência nos nossos episódios. Então, você desculpa, mas vai ter que continuar vindo, Fred, não vai ter escolha. Ótimo. Pô, é um prazer e eu quero continuar dando essa audiência aí para que vocês continuem me chamando. Se for desse jeito, tá tudo certo, viu? Porque eu também adoro estar por aqui, viu, Rei? Muito bom, a gente adora. E para manter essa audiência, hoje eu trouxe uma surpresa. A gente trouxe uma pessoa que eu conheço já há um bom tempo, que trabalha lá no FOF fazendo a cobertura do mercado imobiliário. Estou falando da Tatiana Catalã, é a Tati. Tati, eu já trabalho com ela desde a época, antes mesmo de ir para o FOF, quando eu trabalhava na distribuição do Itaú, e ela já nos ajudava falando de mercados imobiliários e inclusive trazendo algumas ofertas que eram cobertas na época pelo FOF. Lá no FOF, gente, é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? A gente faz muitos estudos e esses estudos naturalmente não são estudos que são feitos somente por mim, mas é um time grande que a gente tem lá no FOF. E toda vez que eu trago alguma coisa ligada ao mercado imobiliário ou algum tipo de avaliação do mercado que acabe cruzando um pouco com a parte de imobiliários, isso sempre vem de conversas com o time de imobiliários do FOF, né? Hoje a gente está com a Tati aqui, então quero agradecer que ela aceitou o nosso convite para vir aqui para falar um pouco de imobiliários, e eu espero que a gente consiga ter uma conversa bem legal aqui para levar para os nossos clientes algumas das visões que a gente tem para esse mercado, o que tem de oportunidades, o que tem de riscos e etc. Tati, seja bem-vinda. Oi, bom dia. Obrigada, Fred. Obrigada, Renata e Kleber. É um prazer estar aqui com vocês. Tati, bem-vinda de volta. Prazer é nosso. Bem-vinda, Tati. Que bom que você voltou. Bom, Tati, a gente vai começar aqui querendo trazer alguns assuntos para conversar com você. E primeiro, queria saber da sua visão, porque alguns setores já estão em recuperação e isso inclui muitos da área de infraestrutura. O comércio está voltando a funcionar, mesmo que tenha ainda algumas restrições. E aí, pensando em tudo isso, qual é a situação do mercado de fundos imobiliários agora? Bom, Rê, vamos lá. Acho que vale a pena a gente colocar aqui um pouco de em que situação nós estávamos antes de entrar nessa pandemia também, né? Uhum. Então, assim, o mercado imobiliário, né, de fundos imobiliários principalmente, vinha num crescimento muito forte, né, no ano passado. E até o começo desse ano também, com diversas teses sendo consolidadas, o segmento de escritório passando por um momento de recuperação, vindo ali da crise de 2015 e 2016, com níveis de ocupação bem maiores, né? Ou seja, uma vacância baixa, principalmente quando a gente fala do mercado de São Paulo e das regiões premium, que são Faria Lima, Paulista, Berrini, preços de aluguéis começando um reajuste positivo, o mercado de logísticos se desenvolvendo muito em função, obviamente, do varejo online, do e-commerce, que já vinha numa tendência positiva, que foi acelerado aí pela crise, e os shoppings também passando por um momento de recuperação. Então, nós estávamos num momento extremamente positivo no início do ano, que foi abalado pelo que você comentou aí das restrições, né? Então, como a gente está vendo hoje, em alguns setores, grandes oportunidades, com a correção dos preços principalmente, e aí eu estou falando principalmente dos shoppings e dos escritórios comerciais. Os shoppings passaram um momento super difícil ali, de março, né, até junho, julho, agosto, quando começou a reabrir alguns shoppings e horários de funcionamento maiores. Isso abalou muito os preços dos fundos imobiliários de shoppings e, obviamente, os dividendos que esses fundos distribuíam. E hoje a gente vê esse como um segmento de possível valorização no longo prazo, no momento em que a gente tiver uma retomada aí das padrões de consumo, das pessoas voltarem a ir ao shopping sem tanto medo, se realmente tivermos a vacina, que vocês comentaram aí no início do podcast também. Então, a gente vê esse segmento como um segmento de grande potencial de valorização no médio e longo prazo, quando a gente tiver uma normalização aí dos padrões de consumo e das pessoas terem menos medo e voltarem a se encontrar nos shoppings, né?
O setor de escritórios é um setor que a gente está passando por um momento de grande volatilidade, especialmente porque ninguém sabe exatamente como vai ser essas mudanças em relação ao home office ou em relação a trabalhar mais perto ou mais longe do escritório sede. Então, é um setor que a gente tem que olhar muito caso a caso, muito ativo a ativo, que a gente gosta de falar, ou seja, os ativos que compõem aquele fundo imobiliário de escritório, onde eles se situam e a que preços eles estão sendo negociados. Mas a gente tem uma visão que, mesmo com o mercado se desenvolvendo no home office, as empresas buscando uma flexibilidade maior para os seus funcionários, a produtividade ainda é maior quando você está tendo todo mundo junto, quando você tem as pessoas criando junto. Então a gente acredita que isso não vai acabar, as pessoas não vão ficar isoladas em casa trabalhando para sempre, vai haver mais flexibilidade, as empresas vão buscar isso, mas os escritórios, na nossa visão, não acabam, tá? E aí, por fim... Oi? Tem um ponto aqui que é bem legal de você falar, que você já começou reforçando bastante dessa parte de ativos. Aqui a gente vai passar, pelo menos num curto espaço de tempo, naquela situação em de realmente avaliar qual é o tipo de imóvel que está por trás daquele fundo imobiliário. Então, é a localização, é a estrutura que ele tem, qual é o tipo de inquilino que geralmente ele atende, porque ele pode sofrer mais ou menos dependendo desse tipo de característica. Faz sentido? Faz todo sentido, Fred, é isso mesmo. Assim, eu estou dando um overview aqui dos setores, mas para todos eles, quando a gente fala aí de fundo imobiliário, nós temos que olhar o que está por trás do fundo imobiliário, né? Ou, na verdade, os ativos e empreendimentos que compõem aquele fundo imobiliário e que vão gerar receita para aquele fundo distribuir aos investidores. Então, é um trabalho aí para os iniciantes no mercado de fundos imobiliários, não olhar apenas o dividendo, mas olhar o que ele está comprando, que ativos ele está comprando dentro daquele fundo imobiliário, né? Então, realmente a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo, e eu acho que essa é uma dos maiores aprendizados para os novos investidores aí do setor. Não olhar apenas o dividendo que cai na tua conta no mês a mês, mas sim o que está lá dentro, qual a perpetuidade daquele ativo que está lá e a possibilidade dele continuar gerando aquela renda que ele está gerando hoje. Tati, deixa eu aproveitar que você falou agora e entrar no assunto que eu sei que você adora, porque tem muito investidor novo começando a comprar fundo imobiliário, a investir em fundo imobiliário. Tem muita gente falando sobre o produto, com taxa de juros lá embaixo, né, e como uma oportunidade realmente diferente. Mas a pergunta e o tema que você adora discorrer, fundo imobiliário pode ser considerado uma renda fixa? É a cara da Tati essa pergunta. Eles estão brincando comigo porque eu sempre falo que fundo imobiliário não é renda fixa. E eu gosto de deixar muito claro. Porque muitos investidores que começam a investir no segmento ouvem, né? Este fundo paga 6% de dividend yield, aquele fundo paga 7% de dividend yield, o outro 5%. E levam isso como se essa renda fosse ser fixa, realmente. E não vai ser, né? E não necessariamente vai ser. Então, eu acho que vale quebrar até aqui a renda dos fundos imobiliários em duas partes, né? Você tem o rendimento dos aluguéis que aqueles ativos te pagam, ou os juros dos títulos de recebíveis que o fundo pode ter e te pagam, e você tem o componente de preço da cota do fundo imobiliário no mercado. Então, lembrando que o fundo imobiliário, ele é negociado como uma ação, né, Kleber? A gente falou disso um pouco. As pessoas têm que lembrar que você compra e vende um fundo imobiliário como você compra e vende uma ação. Dá uma ordem lá na corretora de preço, compra e vende. Então, este componente de preço, ele é totalmente variável, né? Ele vai depender ali da precificação do mercado, de demanda, de informações, de receita, de projeções de lucro daquele fundo. Então, ele jamais pode ser considerado uma renda fixa, porque dependendo do momento em que o investidor precise daquela liquidez, ele pode ter que vender no momento em que aquela cota está mais baixa do que o preço que ele pagou na entrada, né? Então, já daí eu já diria que ele não pode ser considerado uma renda fixa, olhando o componente de preço. E quando a gente olha o componente de renda, né, os rendimentos que vêm dos aluguéis que esses ativos pagam, ele também
tem algumas variáveis que podem fazer com que aquela geração de caixa seja mais alta ou mais baixa. E que riscos são esses? A ocupação daquele empreendimento, o aluguel que está sendo cobrado por aquele empreendimento, o inquilino, se ele vai pagar, ou se for uma empresa mais frágil, que pode ter algum problema financeiro e tem uma inadimplência. Então, tudo isso faz com que ele não seja um pagamento de renda fixa. A não ser que seja o contrato atípico, como a gente fala, que é um contrato muito mais rígido, né, em que as multas são muito altas, então dificilmente o inquilino deixa de pagar. Mas, no geral, você corre riscos dessa renda, sim. Por isso que eu falo tanto que o mercado de fundos imobiliários, apesar de muitos falarem em dividend yield, ele não é uma renda fixa. Eu acho isso bem importante de deixar claro. Super, muito bom. Eu acho que tem um ponto legal, olha só, eu gosto sempre de tentar trazer, às vezes, um pouco para a vida mais mundana, né? Daquele investidor que, apesar de ser investidor, não tem um baita conhecimento. Isso aqui não depara bem legal com o que aconteceu com um amigo meu há coisa de um mês atrás. Ele tinha um imóvel que estava alugado há 7 anos para a mesma pessoa. Jamais teve nenhum problema. Tudo certo, então renda fixa, entre aspas, para ele eternamente. E aí, há um mês atrás, o inquilino ligou para ele e falou, olha, dada essa pandemia toda aqui, eu vou me mudar, vou morar no interior, vou entregar o imóvel. E agora ele está passando uma dificuldade para alugar novamente o imóvel, né? Então, no Depara é a mesma história. Se você tiver um imóvel seu mesmo, em vez de um fundo imobiliário, você vai passar eventualmente por algum momento em que você não vai alugar o imóvel. E essa renda, que deveria ser uma renda fixa, que você teria porque ia cair todo mês na sua conta, vai deixar de existir, né? Então é a mesma situação. E no outro lado do imóvel também, você compra um imóvel por 1 milhão hoje, quem te disse que você vai vender por 1 milhão amanhã ou depois? Que é a venda das cotas que a Tati falou, né? Então acho que esses aqui são pontos de comparação que eu acho que ajudam bastante o investidor a entender muito mesmo. Que ela é tão categórica da questão do, gente, não é renda fixa. E não é mesmo, não olhem, mesmo que você pegue os relatórios dos fundos imobiliários e mostra lá 2 anos seguidos, assim, a mesma taxa de pagamento mensal, o mesmo dividendo pago. Gente, não é fixo. Ele está passando por um momento em que, por alguma razão, está fazendo com que os pagamentos sejam do mesmo valor, mas isso com certeza vai mudar no tempo. Uhum. Eu acho que só para frisar aqui, desculpa esse ponto, não, apesar da gente dele não ser fixo, ele tem um benefício, né, de ter o lastro dos ativos, né? Então, realmente, você pode passar por um momento mais difícil, né, de vacância, ou que o inquilino sai daqueles imóveis, mas você tem aquele ativo, né? Então, você tem um componente de ativo real na sua carteira também, que pode ser, inclusive, muito benéfico num momento que se vem a falar de inflação mais alta, né, correção de preços. Então, é um componente muito interessante. E diferente das ações, os fundos imobiliários, você não passa pela questão de alavancagem muito alta ou de ter todas as despesas administrativas de uma empresa. Então, você corre muito risco do ativo em si, mas você não carrega todo aquele outro componente que muitas vezes, no caso de empresas, você carrega, né? Então, alavancagem financeira, despesas com pessoal e tudo mais. O fundo imobiliário tem uma estrutura mais enxuta. Vamos aproveitar o assunto, Tati, explicar para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes o IFIX? Vamos lá. O IFIX é o índice de fundos imobiliários que a Bolsa tem hoje em dia, né? Já existem outros índices sendo criados por outras casas, mas este ainda é o mais usado como benchmark e referência aí da indústria. Ele sempre foi muito concentrado nos fundos de papéis, né, nos fundos de recebíveis. Hoje possui por volta de 30% do IFIX em fundos de papéis. E aí a gente está falando de um IFIX com mais ou menos 80 fundos imobiliários. Depois disso, a gente tem o segmento que eu estava comentando de shoppings, o segmento de escritórios, segmento logístico, e esses 3 aí estão variando por volta de 12% a 15%, né? Recentemente, a gente teve uma onda muito grande de novos fundos de logística entrando no IFIX, muito pela tendência positiva que está tendo no segmento de logística, como eu comentei no início, devido ao crescimento do e-commerce, as empresas todas investindo nisso. A gente está vendo aí Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, todas crescendo muito nesse setor. Então, a gente teve um incremento significativo
na composição do IFIX dos fundos de logística. No passado, né, quando a gente teve o primeiro boom de fundos imobiliários ali em 2011, 12, a gente teve muitos lançamentos dos fundos de agência, né, que era um fundo só de agências do Banco do Brasil, fundo só de agências do Santander e assim por diante. Esse setor foi diminuindo muito, né, porque a gente sabe da tendência que existe hoje no segmento de agências e da digitalização de todos os bancos. Então, hoje representa muito pouco dentro do IFIX esses fundos de agência. Inclusive, eles estão mudando suas políticas de investimento para serem um pouquinho mais abrangentes e pegarem outras coisas dentro dos fundos que não só de agências, mas como outras oportunidades de varejo na rua. Então, tem fundos que hoje já colocam dentro deles farmácias, lojas esportivas, restaurantes. Então, está virando um fundo mais de varejo, né? Então, esse é uma tendência também, eu acho que para um segmento novo. E aí tem os fundos que a gente chama, que eu acho que vale a pena citar, que são os FOFs, né? Hoje, no IFIX, aproximadamente 10% são de FOFs, que são fundos que compram fundos imobiliários. Então, você tem um gestor profissional fazendo a seleção aí dos melhores fundos imobiliários ou das tendências e perspectivas positivas, dependendo do setor, para compor um fundo imobiliário aí. Então, já é uma indústria crescente, que esse ano até tiveram várias captações nesses FOFs. E aqui eu acho que é um tema bem interessante, gente. Aqui eu acho que era até legal a Tati se aprofundar um pouco mais nos FOFs, porque aqui a gente está dando, com esse tipo de fundo, né, a gente vê o mercado dar oportunidade para o cliente de varejo o acesso a uma espécie de uma carteira administrada, que hoje isso daqui acaba sendo muito disponível mais para os clientes de muito maior valor de investimentos, né? Então, aquele cliente gigante que tem acesso muitas vezes a fazer um fundo exclusivo, uma carteira administrada, que são de fato produtos bem sofisticados e bastante restritos, ele acaba sendo o fundo de fundos, o FOF, acaba se tornando uma espécie de uma alternativa a esse tipo de investimento, só que de uma maneira mais acessível para o público de varejo. Acho que aqui, isso daqui é um ponto bastante interessante, Tati, de você falar um pouco mais. Sim, eu acho que assim, principalmente, né, para os novos investidores, e aí só colocando, a gente, final de 2018, tínhamos 200 mil CPFs investindo em fundos imobiliários, e a gente chegou agora em outubro em 1,1 milhão investidores. Então, estão passando por um crescimento gigantesco do segmento, e com certeza temos investidores que estão aprendendo ainda a navegar nos fundos imobiliários. Então, é uma boa saída, às vezes uma boa alternativa, os FOFs, justamente porque você tem um gestor profissional fazendo essa seleção para você, né? Então, se está num momento mais positivo para a logística, como a gente comentou, ou se a gente está passando por um momento mais difícil da indústria de escritórios, você tem que diminuir posição ou aumentar e aproveitar o momento dos preços muito deprimidos. Eu entendo que seja uma maneira bem efetiva para esses investidores começarem a participar do segmento e entenderem um pouquinho do que está por trás de cada tendência, né? Então, acho muito bom esse crescimento. Tati, e falando de crescimento, né, a gente teve um ano que foi desafiador para todos os setores, né, inclusive na área de investimentos, e aí a gente vê algumas mudanças e, ao mesmo tempo, algumas áreas diminuindo, né, o seu crescimento. Na parte de fundos imobiliários, a gente teve novos lançamentos de fundos. Como que foi o ano de 2020 para o setor? Então, foi um ano, apesar de toda a dificuldade, foi um ano muito positivo em termos de captações e de novas ofertas. Como eu comentei, esse crescimento já vem desde 2019. 2019 foi ano recorde de novas ofertas e captações para os fundos imobiliários. Foram quase 40 bilhões de captações, e em 2020, mesmo com esse cenário difícil, nós já estamos atingindo quase 30 bilhões de ofertas, mais de 150 ofertas no ano, né? Então, realmente, o setor está crescendo, está se desenvolvendo, tem diversas novas teses vindas ao mercado,
Eu gosto de trazer o paralelo lá de fora dos Estados Unidos, que é um mercado muito mais desenvolvido, obviamente mais maduro. Para vocês terem ideia, em números, lá o mercado tem $1 trilhão de fundos imobiliários em valor de mercado. A gente aqui no Brasil ainda está com 110 bilhões de reais, então temos um longo caminho engatinhando, pela frente. Né? Exato. Engatinhando, né? Exatamente. Mas lá você já tem uma pulverização dos setores muito maior, né? Eu estava comentando aqui da composição do IFIX concentrado ainda em 5, 6 setores, e lá já tem uma variedade de opções muito maiores. E isso está começando aqui, né? Esse ano foi um ano que alguns fundos de renda de apartamentos começaram a surgir, devem vir novos pela frente, que é um segmento relativamente novo. Outros fundos no setor de logística estão vindo a mercado também, principalmente. Até no setor de escritórios, no terceiro trimestre, a gente teve aí novas ofertas. Então, foi um ano muito positivo, né? A gente está batendo quase 30 bilhões, como eu comentei, num ano de excepcional, né? Exatamente. Não, excepcional, né? Que legal. Muito legal. E, Tati, pensando que tem tanta oferta e que mesmo num ano desafiador elas cresceram, como é que vocês indicam que os investidores e as investidoras devem se orientar, se informar, se eles quiserem ter fundos imobiliários na carteira? Eu acho que assim, a gente aqui tem sempre o trabalho de começar olhando quem está tomando conta desses fundos, ou seja, quem é o gestor responsável por esse fundo, protegendo ali os interesses do investidor, né? Então, a gente faz um trabalho de entender quem é a gestora, entender quem são as pessoas responsáveis por cuidar de determinado fundo, o alinhamento delas com este fundo, né, o interesse deles, e depois do produto e daquilo que eu comecei falando, né? Quais os ativos que estão dentro deste fundo, que segmento que ele está inserido hoje, qual a tendência desse segmento? Ele está num momento ruim, está num momento que ele não está distribuindo muitos dividendos, mas ele tem uma perspectiva, uma dominância naquela região muito importante. Então, isso vai ser recuperado ao longo do tempo. Muitas vezes o investidor olha só o dividendo daquele mês e anualiza isso, né? Faz o vezes 12 ali, anualiza isso como se isso fosse para sempre, sem olhar que pode ter tido um evento não recorrente naquele mês. Pode ter tido a venda de um ativo que não vai mais acontecer e gerou um dividendo extraordinário, por exemplo, e você não vai ter mais aquele dividendo no futuro, e você acaba comprando um fundo devido a uma expectativa de um mês. Então, isso eu falo sempre que é uma pegadinha, né? Que a gente tem que estar olhando por trás do dividendo e olhar muito para os investidores, olhar muito os relatórios dos fundos, dos gestores. A gente tem tentado fazer com que os gestores tragam relatórios cada vez mais transparentes, cada vez com governança melhor. Os gestores estão começando a fazer calls trimestrais, então é muito importante que as pessoas realmente entendam o que os gestores estão fazendo naquele fundo, e não só o dividendo que cai na conta, né? E aí, vocês devem ter percebido que é muito daquilo que eu falo para vocês quando eu venho aqui falar no podcast, né? A gente não olha só a rentabilidade, eu não vou olhar a rentabilidade do fundo multimercado ou do fundo de renda variável, a gente não vai olhar somente o dividend yield pago por aquele fundo imobiliário, né? Então, assim, é um processo que a gente tem lá no FOF que, de fato, a gente dá uma importância muito grande para as pessoas que estão por trás do produto, para entender quem são, qual é o histórico, o que fazem, qual é o tempo que trabalham juntos, o que é que eles têm de conhecimento, e aí isso daqui vai acabar desembocando no produto, e aí sim, de fato, a gente olha o produto para entender o que está acontecendo. Então, se a gente tem uma validação de tudo que está por trás do produto, aí sim, de fato, a gente entra a fundo do produto para que a gente possa tomar decisão e ajudar na escolha dos produtos para os nossos clientes. Isso daqui é um negócio muito linear que a gente faz dentro do FOF. E vale sempre colocar, Fred, que a gente olha como se fosse uma empresa gerando renda. Então, a gente faz análises e premissas do quanto isso vai gerar lá na frente, né? Isso é muito falado, acho que nos fundos de ações, né? De fazer as análises, o valuation, fluxo, a apresentação, o fluxo de caixa futuro.
E aqui a gente tem que fazer a mesma coisa, a gente tem que olhar aquele ativo e falar, olha, hoje o aluguel dele está sendo a 70, mas a gente acredita que por este motivo, ou pela dominância dele naquela região, pela procura e demanda que tem por ele vai chegar a 90, e isso vai gerar um lucro maior daqui a 12 meses. Então a gente faz um valuation também desses fundos, né? No fim das contas, nós estamos comprando um tijolo, né? Nós estamos comprando um prédio. Então a gente tem que saber quanto é o custo de reposição. Hoje está sendo negociado a 40 mil reais o metro quadrado, mas custa 20 para eu fazer outro do lado. Então esses 40 mil não vão permanecer. Então é muito importante esse valuation, essa precificação, ainda mais nesse cenário de ofertas novas, né, Kleber, que a gente falou, tem tanta oferta e muitas vezes a gente cai na pegadinha de comprar uma oferta cara, porque está um momento de liquidez muito grande do mercado, como, né, você já tem falado aqui, e obviamente muitos aproveitam disso para vir com captações. Então faz parte do nosso trabalho também olhar a que nível de preço estão vindo essas ofertas. Deixa eu pegar esse seu gancho, pegar a pegadinha, né? Mas é que eu adorei. Quando você falou de pegadinha, que é muito importante para o investidor, a investidora que está começando a olhar para fundo imobiliário, cuidado quando olha para preço, porque ele está muito barato, e também cuidado quando olhar para rentabilidade, porque ela está muito alta no histórico. Não é referência de que porque está barato ele é um bom produto que vai render muito, e porque ele rendeu muito ele vai continuar rendendo da mesma forma. Procura quem conhece, conversa, faz uma análise com quem pode te ajudar a olhar isso. E aí eu já emendo a pergunta para você, Tati, que é exatamente para a gente fechar aqui, que as pessoas que estão ouvindo a gente procuram, né? Tá bom. E aí eu quero fazer isso pela minha conta do Itaú, né? Quero construir minha carteira de fundos imobiliários. Como que eu faço isso por aqui, né? Como que eu consigo fazer isso através do Itaú? É possível? Né? A gente tem, né? Sim. Primeiro, assim, né? Acho que sempre conversar com o seu especialista de investimento, né? Sem dúvida. Sempre. Então, conversar, ver o que tem em ofertas no momento, ou até mesmo oportunidades no mercado secundário, que, como a gente comentou, às vezes você tem boas oportunidades já sendo negociadas em bolsa. A plataforma da corretora também tem todos esses fundos novos que estão vindo ao mercado, grande parte deles, né? Não todos, mas os que a gente entende que não tem tantas pegadinhas, como a gente comentou. E aí é muito fácil, né? É igual às ações, como a gente falou, tem que colocar uma ordem lá e começar a investir devagar sempre e no caso, eu acho que priorizando um pouco da diversificação, né? Então, seja via um FOF, que vai fazer isso com um gestor profissional, seja via segmentos diferentes no momento de construir a sua carteira. Muito bom, excelente, muito bom, Tati. Maravilhoso. Super explicadinho, e é legal voltar a falar desse assunto porque ele sempre desperta interesse, curiosidade, e a gente gosta de fazer prestações de contas aqui, né, Kleber? Sim. E é um assunto muito importante, né, e tem que ser tratado com muito cuidado, porque a gente vê muita gente falando sobre isso, tem muita gente capacitada no mercado apresentando, oferecendo, distribuindo, e tem muita gente também passando, às vezes, com informações que não são tão completas. Então, aqui tem uma orientação que a Tati trouxe para a gente junto com o Fred, que a pessoa que estiver ouvindo vai ter pelo menos muito mais subsídios para conseguir acompanhar, procurar e tomar uma decisão com mais informações, que é o que a gente pode fazer para ajudar numa construção de algo que é bem interessante. Você imagina, a gente quando olha, né, Tati, só para fechar aqui, você falou um número que é $1 trilhão para o mercado americano contra 150 bi de reais, né? Que a gente tem aqui. 110 bi de reais. 110 bi de reais, né? $1 trilhão. Então, assim, quando a gente olhava para o mercado de fundos, fundos de investimento há 20 anos para os Estados Unidos, né, Fred? E olhava para o Brasil, era uma proporção parecida, se não fosse talvez até maior essa diferença, né? E hoje a gente vê o mercado de fundos de investimento que a gente tem no Brasil, que continua sendo muito menor que o norte-americano, mas o tamanho da evolução que a gente teve. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem um caminho para evoluir nos próximos 5, 10, 15 anos para o mercado de fundos imobiliários, que é muito grande.
Claro, a gente depende de crescimento do país, né? Mas demais, né? De infraestrutura, né? De construção civil, de empresas, né? De muita coisa, né? Mas, então, é um setor importantíssimo, só que precisa realmente de acompanhamento, de análise, para não entrar numa pegadinha, num risco, como disse a Tati, que é super importante logo no começo, porque daí o investidor acaba tendo um problema, traumatiza, não entra mais e perde uma oportunidade que é super legal para a carteira dele, né? É isso aí. Muito bom, gente. Muito obrigada pela participação, Fred, Tati. Voltem mais vezes, a gente ainda tem outras coisas para falar. Ano que vem a gente vai poder também pensar no futuro, como vai ser o ano para esses setores todos com os quais o FOF trabalha. Então, tem muito assunto pela frente. Espero que a gente continue trazendo esse conhecimento tão bacana aqui para quem ouve o nosso podcast. Então, obrigada por hoje. Sem dúvida, gente. Eu acho que é aquilo que eu sempre falo, tá? A gente está super à disposição. Primeiro que eu adoro participar dessa conversa com vocês. Eu sou suspeito de falar, né? Gosto muito. E depois porque, como eu vivo falando para vocês, a gente estuda muita coisa lá no FOF. A gente está passando por um momento de mercado de desenvolvimento forte. A gente entende que a redução da taxa Selic para o patamar atual, assim, eu era acostumado a ouvir 2%, é um negócio em que era utópico se pensar para a inflação, e hoje a gente tem como taxa de juros base, né? Então isso aqui fatalmente vai instigar muitos dos investidores a querer conhecer outras alternativas de investimentos. Então a gente tem muito para falar aqui, seja de fundos de multimercado, renda variável, mas eu acho que o tema imobiliários, como o Kleber falou, é muito importante. A gente está super à disposição e a gente sempre gosta de falar sobre isso. Então conta com a gente sempre vai trazer mais coisas aqui para conversar com vocês. Obrigada, gente, pela oportunidade de vir falar com vocês aqui também. É um tema que eu gosto de falar bastante, estamos sempre à disposição aí. Obrigado, valeu, Tati, gente. Obrigado, Fred, mais uma vez, viu? Beijão pra vocês. Amanhã tamo de volta. Tamo de volta, Kleber. Tá bom. Obrigada a todo mundo e obrigada a vocês que acompanharam o episódio de hoje. Antes da gente encerrar esse podcast, eu tenho um convite para vocês anotarem nas suas agendas. Ah, verdade. Tem um evento muito legal que o Itaú vai promover na semana que vem, segunda, terça e quarta-feira. Na sexta a gente vai falar mais dele, fiquem tranquilos. Mas só para vocês já ficarem ligados, é a primeira conferência Itaú Amazônia, online, gratuita, vai reunir nomes fortes na defesa da Amazônia para debater o que é possível ser feito, tanto para preservar como para o desenvolvimento sustentável da região. Então a gente já vai começar a deixar o link na descrição dos episódios a partir de hoje, para vocês não perderem esse evento que vai ser muito rico, muito bacana em conhecimento. Então, segunda, terça e quarta-feira da semana que vem, já anotem aí. Muito obrigada, a gente se encontra no próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.